Que a paz do Senhor esteja reinando em sua vida. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos aqui no programa A Escola Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva e também é o presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. Nós estamos agora na lição de número 3, que tem por título A Importância da Sabedoria Humilde. Para iniciar, vamos à leitura bíblica em classe. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Nessa lição nós vamos ver sobre a importância da sabedoria divina para o nosso viver diário, para o nosso dia a dia. As decisões, as atitudes que nós temos, as decisões que nós tomamos diante de diversas situações é que vem demonstrar se nós somos sábios ou não. Se temos a sabedoria divina ou a suposta sabedoria humana, animal ou diabólica, como diz o texto. O texto que nós lemos deixa claro que a sabedoria do alto não conduz à soberba, à arrogância, mas à humildade. E é o que nós vamos ver nesta lição. Nós vamos ver que está bem ligado nesse texto, dentro desse contexto, a questão da sabedoria e em contraponto com a questão da arrogância humana. Vamos ver nessa lição também que o ser humano, com sua própria força, por si só, ele não vai muito longe. Por isso, precisamos da sabedoria divina para lidar com as diversas situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Vamos então ao primeiro tópico da lição. Mateus 12:33 nos diz que conhecemos a árvore pelo seu fruto. E a epístola de Tiago diz que nós conhecemos aquele que é sábio, aquela que é sábia, através das suas atitudes, também através dos seus frutos. A atitude da pessoa vai demonstrar se ela é uma pessoa sábia ou é uma pessoa arrogante, uma pessoa que lhe falta sabedoria, que tem ausência de sabedoria na sua vida. Mateus 5,16 nos diz que as atitudes da pessoa sábia glorificam a Deus. E no contexto da palavra de Deus e na epístola de Tiago, nós vamos ver que a pessoa não deve se gloriar por ter sabedoria, uma vez que a sabedoria ela vem de Deus. Por isso que Tiago fala, peça a Deus. Aquele que não tem, peça a Deus. É como um dom, é como um presente de Deus. Por isso que as pessoas não podem se orgulhar ou se vangloriar por receber uma sabedoria divina. É por isso que o cristão ele deve mostrar na sua vida uma atitude de uma pessoa que tem a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, na sua maneira de agir, de tratar. Quantas pessoas que estão sofrendo hoje por causa de falta de sabedoria em lidar, em todas as áreas da sua vida? São pessoas arrogantes, são pessoas que agem pelo seu instinto, que agem por buscando os seus próprios interesses, vendo simplesmente a sua vontade prevalecer e não está preocupada com as outras pessoas. Nós vemos na Epístola de Tiago que fala muito na questão da sabedoria em relação ao próximo também.
Porque as pessoas estão voltadas geralmente para si mesmo. Mas o texto aqui nos diz que aquele que tem sofrido por falta de sabedoria, então peça a Deus. Peça a Deus, que o texto nos diz que dá deliberadamente às pessoas, desde que a pessoa saiba realmente o que ela quer, o que ela está pedindo e o que é realmente a sabedoria que vem de Deus. Tiago 3,13 nos diz que a prática da sabedoria divina deve ser contínua na vida do cristão. Deve ser uma prática comum nas atitudes, nas coisas mais simples, até as coisas mais complexas, nas decisões da vida da pessoa, demonstrar que é uma pessoa que tem uma orientação divina, que a vontade de Deus é que rege a sua vida. E as pessoas percebem isso. Nós somos constantemente observados pelas pessoas que nos cercam. Elas observam as nossas atitudes, o nosso comportamento diante das situações. Porque é muito fácil nós falarmos como eu estou falando para você, mas na prática a coisa é diferente. A pessoa que realmente confessa a Jesus como o Senhor de sua vida, ele sabe lidar nas mais diversas situações e demonstra às pessoas a segurança que ele tem em Deus. É isso que é a manifestação dessa sabedoria que é dada por Deus. Por isso devemos buscar a Deus constantemente. Por isso que Tiago nos chama a atenção para uma reflexão se nós temos sido pessoas sábias, se as nossas atitudes têm demonstrado a sabedoria divina na nossa vida. Nos leva a uma reflexão. Tiago, ele questiona os seus destinatários. Pergunta a respeito da sabedoria. Por quê? Certamente porque no meio daquela comunidade, no meio da comunidade que estava recebendo a carta de Tiago, ou de várias comunidades, por ser uma carta universal, certamente era comum, ou era uma prática que estava acontecendo rotineiramente no meio daquela comunidade, que era a falta de sabedoria. O que nós vamos ver no terceiro tópico é o oposto da sabedoria, que é a arrogância, que é baseado na sabedoria humana. Então, certamente estava acontecendo alguma coisa no meio daquela comunidade que estava incomodando não somente Tiago, mas a Deus, e que foi necessário um alerta para que eles pudessem refletir sobre esse tema tão importante que é a sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto. Neste final de semana, domingo, estive pregando na nossa igreja sede em São José dos Pinhais e tive a oportunidade de ministrar sobre Daniel. Nós vemos ali em Daniel um exemplo prático de quem tem uma sabedoria divina, de alguém que buscava em Deus essa sabedoria. E o oposto, que é Nabucodonosor, que é o símbolo do orgulho na palavra de Deus. Nós vemos que Daniel, quando enfrentou situações adversas, difíceis, ele buscou a Deus a orientação, como na revelação do sonho. E ele buscou e Deus lhe deu a revelação. E nós vemos que Daniel não se vangloriou com isso. Daniel diz, não que eu seja melhor que os demais magos e sábios do teu reino, quando ele estava à frente do rei. Não desfazendo dos demais companheiros também sábios, que também ajudavam Nabucodonosor a administrar. Ele não tomou para si a glória da revelação que havia sido dada por Deus, do dom que havia sido dado por Deus. Da mesma forma, na segunda vez, quando ele recebe novamente uma revelação, independente da interpretação que você tenha de Daniel, ou seja, a teoria macabaica, ou seja, do exílio, nós vemos que é um exemplo da manifestação de Deus na vida da pessoa, de forma que ela recebe o dom. E ali vemos em Daniel um exemplo de uma sabedoria humilde, de uma sabedoria do alto, onde a pessoa não busca beneficiar-se dos dons que ele recebe, mas busca a coletividade, o bem da coletividade. Ele olha para as demais pessoas, para o próximo, e se preocupa com as pessoas também. Vamos então à aplicação prática desse tópico. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Fiz questão de fazer a leitura do verso 17 e 18, porque nesse tópico nós vemos aí um alerta sobre o cuidado que nós devemos ter entre a falsa sabedoria e a sabedoria verdadeira, a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus. É importante nós sabermos diferenciar. Por quê?
Aparentemente é simples separar uma coisa da outra, mas na prática, no dia a dia, parece-nos que temos dificuldade para diferenciar, temos dificuldade para focar qual é a verdadeira sabedoria. O livro de Provérbios nos diz que não existe uma pessoa, por mais sábia que seja, que não precise de conselhos, que não precise de alguém para orientar. Todos nós precisamos de alguém para nos dar um apoio em determinado momento. E quanto nos faz falta uma pessoa para nós podermos dialogar, para muitas vezes para nós colocarmos as dificuldades que nós temos, para nós colocarmos o sentimento que nós temos e receber uma orientação. Quantas pessoas que têm dificuldade em encontrar alguém, quantas vezes nós precisamos de alguém e não encontramos. Mas nós temos que tomar o cuidado de acharmos que nós somos suficientes, temos sabedoria suficiente para lidar com todas as situações, que nos alerta o autor aos Provérbios. Por mais sábio que seja ou aparenta ser o ser humano, ele precisa de conselhos de alguém para orientar também. Então, a sabedoria humilde é a que já é demonstrada quando a pessoa reconhece a sua limitação, reconhece a sua necessidade e que em determinadas situações ele necessita de um auxílio, um ombro amigo, onde ele pode encostar para receber uma orientação, um conselho em momentos de dificuldade. Nós vemos em 1 Crônicas 1 que Salomão, mesmo recebendo, como de costume, todo aquele que está sendo preparado para ser rei, uma capacitação diante da vida, recebendo um conhecimento acima do conhecimento comum, ele reconheceu a sua necessidade de pedir a Deus sabedoria para que ele pudesse reinar sobre Israel. Aqui fica demonstrado que o homem, por mais importante que seja, ele precisa buscar a sabedoria de Deus. Diferente de muitas pessoas que acham que pode resolver as coisas sozinho, sem auxílio. Nós devemos caminhar junto no reino, nessa caminhada, e temos a sabedoria humilde para sabermos, reconhecermos as nossas limitações e sabemos que junto nós podemos mais do que sozinho. Tiago fala sobre a sabedoria humana, psíquica e demoníaca, ou em outros, a sabedoria animal. Ele faz um contraponto da sabedoria humilde, citando um comportamento adverso à sabedoria humilde, quando ele fala onde há inveja, espírito faccioso. Aonde as pessoas não conseguem viver junto à coletividade e não conseguem conviver com pessoas que muitas vezes têm mais habilidade do que elas. Pessoas que possuem talentos, pessoas que possuem alguma habilidade, ou pessoas que ocupam o lugar ou a posição aonde essa pessoa deseja estar. Certamente isso estava acontecendo no meio da comunidade, porque senão por que Tiago então estaria escrevendo sobre isso? Dentro da própria comunidade cristã, dentro dos próprios irmãos e irmãs, haviam pessoas que, baseadas na sua própria sabedoria, no seu próprio saber, no seu próprio conhecimento, eles estavam buscando notoriedade, buscando se destacar diante da comunidade e tinham inveja das pessoas que provavelmente poderiam ser pessoas com características, com potenciais, que poderia ser o seu inimigo, vamos dizer assim, o seu opositor, ou pessoa que pudesse concorrer com a posição em que ele almejasse. E hoje não é diferente, no nosso meio também existe, por isso que é importante essa lição nesse dia. E aqui está demonstrando que aquele que busca a sabedoria de Deus, aquele que é sábio segundo Deus, é uma pessoa que sabe se colocar, se posicionar, é uma pessoa que não tem inveja, é uma pessoa que não tenta puxar o tapete, como diz o ditado popular, que tenta derrubar as pessoas, que tenta denegrir a imagem das pessoas, tirar a paz das outras pessoas, mas procura de forma conjunta contribuir para o crescimento de todos, para que haja um ganha-ganha, todos crescendo junto. Existe uma ilustração que aplica-se bem aqui nessa questão. Nesta ilustração, uma cobra persegue um vagalume que pisca, pisca, pisca. E esse vagalume caminhava e a cobra atrás. E ele percebeu que a cobra estava seguindo-o com a intenção de comê-lo e acabar com a sua vida. E ele ia, a cobra ia atrás. Onde que ele ia, a cobra ia atrás, tentando
uma falha para poder pegá-lo. De repente, o vagalume para, fica incomodado com aquilo. Ele para e fala para a cobra: minha amiga, o que está acontecendo? Eu vejo que você está me seguindo, vejo que você quer me comer, eu não faço parte da sua cadeia alimentar, mas por que você quer me comer? Por que você quer tirar a minha vida? Eu não estou entendendo. Daí a cobra olha para ela e diz: não, é que você brilha, e o teu brilho me incomoda. É isso que acontece muitas vezes no nosso meio. Pessoas que conseguem se destacar, que têm a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, conseguem se posicionar em várias posições, em vários locais, se destacam, e que provoca muitas vezes a inveja, o sentimento faccioso em outras pessoas, tentando dividir, tentando denegrir a imagem, causar embaraço, confusão, porque ele não pode ver as pessoas brilharem. Mas a sabedoria que vem do alto é aquela sabedoria que vê o bem do reino de Deus, que as pessoas crescem junto, que se alegram com a alegria dos outros também. Por isso que existe um ditado que é fácil chorar com os que choram, mas é difícil se alegrar com os que se alegram, por causa muitas vezes desse sentimento, falta de sabedoria. Se você passa por um momento como esse, peça a Deus sabedoria para lidar com essa situação. Provérbio 16:18 e Provérbio 18:12 já alerta que a arrogância precede a queda. Ou seja, as pessoas que preferem agir com arrogância, ter atitudes de arrogância, pessoas que são difíceis de lidar, pessoas prepotentes, aqui o texto já diz que essa atitude precede a queda. É por isso que muitas pessoas caem, é por isso que muitas pessoas sofrem e fazem outras pessoas sofrer, por causa da sua arrogância. A arrogância precede a queda. Nós vemos no contexto dessa carta de Tiago, bem como no contexto da Bíblia, que trata da questão da sabedoria, que o objetivo da sabedoria é para o aqui e agora. É uma boa vida para o aqui e agora, o momento presente que nós estamos vivendo. É viver bem. É por isso que nós precisamos valorizar a sabedoria que vem do alto. É por isso que o livro de Provérbios, como outros textos também que eu deixo aí no arquivo de slide, nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então você quer ser sábio, quer ser sábia, comece temendo a Deus. Mas não é o temor de ter medo de Deus, é ter medo de pecar contra Deus. É de reverência, é de submissão, é de respeito ao senhorio, ao poder, à autoridade do nosso Deus. Aí que vem a sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria humilde, que sabe conviver com as pessoas e conviver de uma forma contributiva para o meio que está inserido. Vamos então à aplicação prática desse tópico. Quero deixar uma citação de Stroniolo, que eu deixo na referência do meu arquivo de slide para você, que é interessante sobre a definição de sabedoria. A sabedoria humana se baseia nas conquistas humanas e erudição, que levam ao poder e às competições e rivalidades. A sabedoria que vem do Evangelho, porém, baseia-se no reconhecimento e gratidão pelo dom que leva a misericórdia, justiça e paz. Vamos então às considerações finais. Sabedoria é um dom de Deus e deve ser buscada constantemente, pois é indispensável para o posicionamento mais adequado diante dos desafios da vida e da fé. Nós vimos nessa lição que a sabedoria é um dom de Deus, é um presente de Deus. E é a sabedoria que vem nos auxiliar a lidarmos com as mais diversas situações de nossa vida, de forma que o nome de Deus seja glorificado, de forma que fique patente às pessoas que estão à nossa volta a presença de Deus na nossa vida. A arrogância só traz prejuízos para as pessoas e precede a queda. Nós vimos que o oposto da sabedoria humilde, sabedoria que vem do alto, é a arrogância, a prepotência, e que só leva as pessoas à queda. Observe as pessoas que agem desta forma. Observe, e verás que o final delas não é um bom final, não é um final feliz. E muitas vezes pode impactar nas pessoas que estão à sua volta também. A sabedoria humilde traz paz e felicidade para o ser humano. Nós vimos que a sabedoria humilde, conforme exposto no livro de Tiago, é aquela que traz paz e felicidade. Porque uma pessoa que é sábia segundo a vontade de Deus, todas as suas atitudes, a sua maneira de agir, de falar, vai causar um bem-estar
no meio em que ela está inserida. As pessoas vão perceber isso. E ela será feliz, bem como as pessoas que estão à sua volta, os seus familiares, os seus amigos, porque é alguém que traz algo de bom, é alguém que traz consigo a sabedoria do alto. Agradeço pela sua atenção e peço que você continue nos ajudando a compartilhar os vídeos deste programa. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção.